Estamos abrindo o terceiro bloco da sabatina política com o candidato à Prefeitura de Franca, Gilmar Dominici. Lembramos a ouvintes da difusora e internautas que nos assistem pelo portal gcn.net.br que é possível formular perguntas ao candidato. Utilize o WhatsApp GCN 9220761. Neste bloco de 16 minutos, os jornalistas farão perguntas sobre temas específicos ao candidato. Iniciamos com a repórter Priscila Salles. Gilmar, em entrevista ao Comércio da Franca, em abril desse ano, o senhor afirmou que até gostaria de se candidatar novamente à Prefeitura de Franca. As eleições que acontecem agora não eram o momento mais adequado. 3 meses depois, o senhor mudou de ideia e lançou sua candidatura. O que o fez mudar de ideia? Veja, foi principalmente o fato de que, por conta da minha experiência, do trabalho que nós tivemos em Brasília, e de toda a minha história política, em diálogo com o PT, o meu partido, com alguns companheiros, pessoas que fizeram parte do meu governo, e gente da cidade que sempre me abordava pedindo que eu fosse candidato, eu achei que seria importante enfrentar esse desafio, até porque nós temos um legado, um trabalho importante que nós realizamos em Franca, e principalmente propostas para resolver problemas da cidade, para melhorar a vida da nossa população. Nosso plano de governo demonstra muito bem isso, tanto na análise do diagnóstico dos problemas da cidade, como também das propostas que nós temos. Então, eu acho que eu não podia abrir mão disso, né? Eu fiz uma reflexão sobre isso e tomei essa decisão. O senhor acha que o momento enfrentado pelo seu partido, PT, com esses escândalos de corrupção, pode afetar negativamente a sua campanha? Veja, problemas relativos à corrupção tem em todos os partidos, tem no PSDB, vejo o caso da denúncia da merenda escolar no PSDB do governo de São Paulo, vejo o caso do metrô, PMDB tem vários políticos envolvidos de corrupção, o próprio PSB, o candidato que morreu de acidente de avião, tem uma série de denúncias também. Então, todos os partidos têm os seus problemas. O que é importante? É nós separarmos o joio do trigo. É importante, e eu tenho tranquilidade de dizer isso, eu acho que quem cometeu alguma irregularidade deve pagar o preço disso. Agora, nós não podemos carinhar do PT, que o PT é o partido da corrupção e os outros não. Quer dizer, nós temos um problema relativo ao financiamento das campanhas eleitorais, uma série de motivadores que levaram a essa situação. Então, eu acho que é importante a gente fazer essa separação e é o que eu tenho procurado fazer nos diálogos, nas conversas que eu tenho, demonstrando que foi por conta do presidente Lula e da presidenta Dilma que hoje nós temos fiscalização no país. Lembra que nos governos anteriores não existia isso, é só ver o número de operações da Polícia Federal desde que o presidente Lula assumiu. Por quê? Porque tanto Lula como Dilma deu liberdade para o Ministério Público, deu liberdade para a Polícia Federal trabalhar, e isso contribuiu para que nós tivéssemos fiscalizações efetivas acontecendo no país. Todos os procuradores da República, do Lula e da Dilma, foram os primeiros da lista. Lembra quando o Fernando Henrique era presidente da República? Ele nomeou o 7º da lista, que era chamado Geraldo Brindeiro, mais conhecido por engavetador geral da República. Porque naquela época ia tudo para a gaveta, não tinha fiscalização. A Polícia Federal não podia trabalhar. Começava a trabalhar, eles tiravam os delegados, mudavam o delegado. Com o Lula e com a Dilma isso não aconteceu. Por isso que as coisas se tornaram público, porque nunca se enfiou as coisas dentro da gaveta, tudo ficou público e todos os órgãos de fiscalização tiveram liberdade para trabalhar. Gilmar, só disse na resposta anterior, uma das questões que levaram o senhor a se candidatar novamente foi o interesse em defender o legado que o senhor deixou durante os 8 anos em que governou a cidade. Em 2011, o senhor disse ao Comércio da Franca que a população da cidade tem uma avaliação equivocada do seu governo. Por que o senhor pensa sobre isso e como que o senhor pretende reverter essa avaliação em uma campanha tão curta e limitada como a atual? Veja, isso eu falei e repito que muita desinformação existe em relação ao nosso governo. Porque nós administramos numa época de muita dificuldade. Como eu disse, nós tínhamos R$1.000 habitante ano para governar a cidade em 2004. A prefeitura hoje tem R$2.000 habitante ano. Então, quer dizer, nós tínhamos um orçamento baixo,
mas nós não tínhamos naquela época os programas federais que existem hoje, ajudando as prefeituras, e mesmo assim nós fizemos muito pela cidade. É um governo que dialogou com a população, implantamos o orçamento participativo, a população foi chamada para definir os principais destinos da cidade. Então, quer dizer, nós fizemos muito por Franca, e eu estou mostrando isso na campanha eleitoral. O que acontece é o seguinte, nós temos que botar as coisas às claras aqui. O Sidney queria voltar para a prefeitura, perdeu a eleição para mim em 2000. Proprietário de 3 rádios em Franca. Falou mal o tempo inteiro do nosso governo. Tudo que a gente fazia era considerado ruim. Nunca elogiou, nunca levantou a voz para dizer de alguma coisa boa que nós fizéssemos. E a prefeitura não ficava gastando dinheiro com publicidade, porque o dinheiro da prefeitura nós gastávamos para atender o interesse público e gastávamos para atender as áreas sociais. Então, nós sofremos um bombardeio, e você já viu dizer o seguinte, olha, uma mentira contada dessa é verdade. Essa, inclusive, era as estratégias nazistas, né, que deram certo lá por um período. E aqui em Franca não foi diferente. Quer dizer, nós fomos bombardeados por um ex-prefeito que queria voltar para a prefeitura e que trabalhou fortemente para atrapalhar tudo que a gente queria fazer, para não deixar que projetos importantes fossem aprovados na Câmara Municipal. Quer dizer, era um plano para ganhar a eleição. Aliás, né, ele ganhou a eleição, ficou 2 mandatos, elegeu, disse que tinha preparado o Alexandre para ser o próximo prefeito da cidade, falou o tempo inteiro, elegeu o Alexandre e depois, debaixo do pano, fez a mesma coisa para derrubar o Alexandre, que tinha direito de ser candidato à reeleição, e não foi, por uma artimanha interna do PSDB. Isso é importante ficar claro, porque agora ninguém fala do Alexandre. Eu não vejo o Sidney aparecer no programa de televisão dele falando do Alexandre. Ele foi o criador, ele não fala absolutamente nada sobre a criatura. Parece que ele é o bom, o que mais fez pela cidade e que ninguém presta. Aliás, ele fez isso com o Maurício Sandoval quando foi prefeito, ele tinha o programa Boca no Trombone e só trabalhou para destruir a imagem do Maurício. Fez isso comigo e por baixo do pano ele fez isso também com o Alexandre. Não só, não satisfeito em tomar o lugar dele na eleição, ainda trabalhou para caçar o mandato dele na Câmara Municipal, tanto é que, olha, é uma briga interna no PSDB, eu não vejo isso ser discutido na campanha eleitoral. Eu acho que isso tem que ser colocado para a população ter clareza do que existe por trás disso tudo. Gilmar, o senhor defende ou defendia a cassação do Alexandre Ferreira? Veja, eu não conheço o processo em detalhes em relação à cassação do Alexandre, pois eu não quero emitir opinião sobre isso aqui. E como é enfrentar novamente o Sidney Rocha em uma campanha eleitoral? Ele que o senhor demonstra grande mágoa, né? Em todas as entrevistas o senhor diz que o Sidney é, né, por ter manchado o governo que o senhor fez à frente da prefeitura. Como é enfrentar agora novamente o Sidney Rocha? Olha, eu tenho tranquilidade de peito aberto para enfrentá-lo em qualquer debate. Aliás, vai ter o debate aqui na Difusora, eu vou participar. Dia 18, a Clube vai fazer um debate, às 8 horas da noite, no dia 18, num domingo, a TV Clube, é um horário privilegiado. Eu já tenho informações de que o Sidney disse que não vai no debate. Se ele quiser vir em qualquer debate, debater comigo, eu estou à disposição para, em alto nível, discutir com ele os problemas da cidade e as propostas que nós temos para melhorar Franca. Candidato, desde o seu último governo, que foi em 2004, que o senhor saiu, o PT está perdendo espaço dentro da política francana, a ponto de, na última eleição, conseguir eleger apenas um vereador e ele acabou mudando de partido. Como o senhor vê esse entretenimento do PT dentro do cenário político de Franca? Que fatores o senhor atribui isso, que é um pouco dentro do que o senhor estava falando na resposta anterior? Olha, são alguns fatores importantes, como esses que eu tracei para você aqui, não é? O fato de quando terminamos o governo, algumas pessoas importantes da nossa equipe tiveram que sair para outros trabalhos, não pôde se dedicar tanto ao processo político, porque nós todos, né, ninguém da minha equipe é rico, ninguém da minha equipe, todos vivem de salário do seu trabalho. Então, cada um teve que cuidar da sua vida e eu também tive que cuidar também da minha vida. Então, talvez essa dificuldade numa dedicação mais forte aqui tenha contribuído para que isso, sem contar esses outros problemas que eu citei para vocês aqui.
O senhor acha, então, que o Sidney também contribuiu para esse encolhimento do PT? Não é atribuir responsabilidade demais a uma única pessoa? Não estou atribuindo, tanto é que eu fiz uma ressalva em relação à nossa própria condição aqui de trabalho, né? Da nossa equipe, tudo. Eu tive que sair, outros companheiros nossos também tiveram que ir atrás dos seus trabalhos, da sua sobrevivência e tudo. Então, quer dizer, essa dedicação não foi tão forte aqui. Não estou dizendo que ele é o responsável, não disse isso. Eu estou dizendo que ele contribuiu muito durante o processo todo destruir a nossa imagem, porque o objetivo dele era voltar para a prefeitura. Mas não houve falhas por parte do PT, claro por parte houve. do governo Gilmar? Claro que ele não houve, apenas explorou essas falhas, entendeu? Ele não explorou só essas falhas. Falhas todo o governo tem. Eu não estou dizendo que ele não deve criticar. Claro que pode. Agora, como é que você faz só críticas e não abre oportunidade para as pessoas colocar a sua opinião? A rádio dele, durante os 4 anos do meu segundo mandato, e eu tenho guardado em casa mais de 200 fitas cassetes, ele só falando mal e não dava oportunidade para nós irmos lá colocar a nossa opinião. Por quê? Porque qual que era o plano dele? Olha, o Gilmar ganhou a eleição de mim, que na reeleição eu ganhei dele. Não é? Não foi? No resultado eleitoral ele disputou a eleição comigo e perdeu. E dali para frente ele começou fortemente nos bastidores, na rádio, fazendo aliança com alguns sindicalistas da cidade aí, que tem fama de destruir a imagem das pessoas, botando outdoor, lançando campanha PT nunca mais. Então houve um plano da parte deles, né? Quer dizer, que ele é oposição, claro que ele tem a liberdade, entende como opositor, né? Mas nós não tivemos espaço, a prefeitura, eles falavam, olha, eu vou só citar um caso aqui que ilustra muito bem isso. Um dia nós fizemos a entrega de um conjunto habitacional aqui e fizemos a entrega das chaves no sorteio junto com a Caixa Econômica Federal no centro. E eles fizeram um programa na RET dizendo que era mentira, que eu tinha inventado que nós estávamos, que tinha sido entregue em casa, que era mentira, sendo que 140 famílias estavam recebendo a chave. Eu sempre cito essa história porque ela ilustra muito bem a desinformação. Isso em jornalismo, vocês são jornalistas, é desinformação. Imagina, estava lá na Praça Nossa Senhora da Conceição, 140 famílias, com o gerente da Caixa, nós fizemos a entrega das chaves para 140 famílias. No outro dia, a Rádio Hertz fez um programa dizendo que eu menti para a população e que nós não tínhamos entregue nenhuma casa e que isso era mentira. Então, eu estou dando esse exemplo para mostrar como é que era. E quem quiser ver, está lá na minha casa. Mais de 200 fitas. Então eu estou dizendo isso porque foi um trabalho orquestrado, não é? E aí, não é? Da parte deles, não. Durante os 8 anos que ele ficou como prefeito, será que a Rádio Hertz fez alguma perseguição, alguma desinformação, alguma notícia com desinformação? Não fez, entendeu? O tratamento é diferenciado. Eu não tenho rádio, nem rádio comunitária, nem nada. Aliás, eu vivo do meu salário. Ele tem 3 emissoras de rádio. Entendeu? Gilmar, mudando um pouco de assunto, o senhor é alvo de mais de 7 ações judiciais relacionadas a irregularidades dos seus 8 anos de governo. Em uma delas, inclusive, o senhor já foi condenado em primeira instância por crime contra a lei de licitação, do qual o senhor recorre. Como espera que a população confie no senhor com tantos problemas judiciais relacionados aos seus 2 últimos mandatos? Candidato, nós temos 3 minutos, eu preciso de um para encerrar. O senhor tem 2 minutos para responder. Vou tentar rapidamente aqui. Bom, como eu disse, nós estamos fazendo a defesa de todos esses processos. São resultado de governar uma cidade com orçamento baixo, muitas, vamos dizer assim, você tem que garantir que o orçamento seja aplicado, né? Para você garantir a aplicação do orçamento, muitas vezes você tem que fazer algumas alterações no orçamento para que tal área seja beneficiada. Por exemplo, nesse processo que você cita, a prefeitura tinha que comprar combustível, exigir, ter um contrato da prefeitura de 20 anos que a Petrobras tinha que ser a exclusiva de entregar combustível. Como a prefeitura estava com dificuldade, nós não tivemos condição de pagar, tivemos que comprar de terceiros para garantir frota de ambulância, de corpo de bombeiro. Então, quando você vai analisar os processos, você vai ver isso. Agora, o que é importante em relação a processos? Hoje é difícil você não encontrar um prefeito que não responda a processos.
Porque hoje você tem órgãos de fiscalização de primeiro mundo e muitas vezes estrutura e orçamento não é compatível. Então, problemas existem. A gente tem que separar as coisas. O que é enriquecimento ilícito, o que é roubado da prefeitura e o que é problema administrativo. Veja, quantos processos tem o atual prefeito Alexandre? Quantos processos responde o prefeito Sidney Rocha? Vou sair de Franca para citar outras cidades. O prefeito Kassab, de São Paulo, responde, eu entrei na lista lá, 39 processos de improbidade administrativa. O prefeito de São José dos Campos responde mais de 30 processos. Então é difícil você encontrar um prefeito hoje que não responda processo. Agora, precisa saber, aí eu faço inclusive considerações, eu não estou acusando Sidney nem Alexandre, pode ser que muitos dos processos sejam semelhantes ao meu. Então a gente tem que saber separar as coisas para ver. Existe uma coisa é o administrador público pegar o dinheiro público e enfiar no bolso. A outra coisa são irregularidades administrativas, né, que você tem que responder, mas que não são fruto de má fé e de enriquecimento ilícito. Pois é. Nós, então, estamos encerrando aqui esse terceiro bloco da Sabatina Política com o candidato Gilmar Dominici. No próximo bloco são as perguntas enviadas por ouvintes e internautas. Eleições 2016. O GCN tem lado, o lado do eleitor.